Madara Uchiha. Madara conseguiu ler partes da Tábua Uchiha e descobriu o que tinha que fazer pra despertar o Rinnegan. Então assim, na batalha final do Madara contra o Hashirama Senju, Madara meteu, né, a dentada no braço do Hashirama e arrancou um pedaço de carne. Vai entendendo? Ele conseguiu sobreviver àquela luta por causa do Izanagi. E quando ele chegou no esconderijo dele, vomitou o pedaço de carne e depois implantou no próprio corpo, deixando que o corpo dele se adaptasse àquele DNA do Hashirama, que ia produzir o chakra do Hashirama nele. O Hashirama era a reencarnação do Asura, Madara a do Indra. Então assim, quando o Madara implantou a carne do Hashirama no próprio corpo, ele fez com que o chakra dos dois se fundisse e formasse o Rinnegan. Então é basicamente Indra mais Asura, né, é igual a Hagoromo, que é igual a Rinnegan. Você junta o chakra dos filhos pra ter acesso ao chakra do pai e assim despertar o Rinnegan. Entendeu? Só que o Madara não conseguiu na hora, não. Não! Ele colocou o DNA do Hashirama e ficou décadas sem despertar nada. Só conseguiu quando ele tava muito velho. Então outro fator pra despertar o Rinnegan é passar por uma experiência de quase morte. Pra você ter uma noção, naquele ponto, o Madara já tava no fim da vida dele natural. E aí despertou o Rinnegan. Só conseguiu se manter vivo porque, assim, graças ao Rinnegan, ele pôde invocar a estátua Gedo e ficar usando ela como fonte de vida. Malandrinho ele! Então assim, o Madara foi o primeiro humano a despertar o Rinnegan. O Hagoromo era meio alienígena, então assim, não conta. Mas já passaram a mão no Rinnegan do Madara mais do que em corrimão, rapaz. É rodado pra caramba aquele Rinnegan. Madara deu os olhos dele pro Nagato quando ele ainda era uma criancinha. Depois que o Nagato morreu, o Obito pegou um olho e deu o outro pro Zetsu Branco esconder. No fim das contas, o Madara foi revivido e ele recuperou os dois olhos. Porque assim, cara, colocar um olho em Naruto é igual colocar lâmpada, é qualquer um troca de olho lá. É verdade. Então assim, né, aqueles que têm o Rinnegan implantado, isso é, aqueles que não despertaram o Rinnegan naturalmente, não podem desativar o Dojutsu e podem não suportar o poder total dos dois olhos juntos, como foi o caso do Obito. E os olhos só mostram o verdadeiro poder quando estão juntos na face do usuário original. O Sasuke foi o segundo humano a despertar o Rinnegan, só que ele fez isso de uma forma um pouco diferente, mas ainda seguiu as regras tecnicamente, sabe? Ele tinha sido apunhalado com a própria espada pelo Madara, então tava morrendo já. Só que aí o Kabuto chegou e enfiou cobra no Sasuke. No bom sentido, vê lá, hein? Mas não tem bom sentido nisso. Enfim, ele começou a curar o Sasuke com células do Hashirama, que era a antiga reencarnação do Asura. E o Sasuke era a atual reencarnação do Indra, e tava passando por uma experiência de quase morte. Então ele obedeceu as regras, foi tudo nos conformes, sabe? Mas foi só graças ao próprio Hagoromo que o Sasuke conseguiu despertar o Rinnegan. O Rikudo apareceu no subconsciente do Sasuke, deu metade do poder dele pra ele, o que fez com que ele despertasse o Dojutsu. Mas por ter recebido, né, o chakra do próprio Rikudo Sennin, o Sasuke pôde despertar o Rinnegan Supremo. É o máximo do máximo. Diferente do Rinnegan normal, esse possui Tomoes como um Sharingan. Outro cara que conseguiu o Rinnegan foi o Momoshika Tsutsuki, né? Ok, isso aí eu não faço ideia, não sei. Ao invés de ter os olhos no rosto, que nem todo mundo tem, o cara é diferentão, né? Tem os olhos nas palmas da... Olho na mão, é uma coisa louca. Bota aí, editor, olha minha mão, é um plim plim. Que nojo. Esse Rinnegan dele é vermelho, né? Com listras brancas. Só que quando ele absorve o Kinshiki, o Rinnegan fica dourado e ainda cresce outro no meio da testa. E ainda tem o Urashika Tsutsuki, que tem um Rinnegan parecido com o do Sasuke, só que vermelho. Galera, não tem explicação alguma pra esses caras terem o Rinnegan, sendo que foi algo que a genética do Hagoromo criou. Bastante tempo atrás, né, eu fiz um vídeo chamado O Segredo de Urashiki, o que será que ele esconde? E lá, cara, eu meio que fiz uma teoria pra isso. Resumidamente, o Momoshiki foi de planeta em planeta, comendo os frutos das árvores Shinju de cada planeta. Só que os frutos desses outros planetas não eram tão fortes que nem o da Terra, já que enquanto a Kaguya comeu um só e já despertou o Rinne Sharingan e imortalidade logo de cara, os outros Otsutsuki conseguiram frutos fortes o suficiente para só despertar uma versão mais fraca do Rinne Sharingan, o Rinnegan. Dá uma olhada no vídeo lá que eu explico com mais detalhes, mas isso é só uma teoria, já que a explicação do mangá não tem. Ok, a gente já sabe da origem de como faz pra despertar e os usuários desse Dojutsu. Bora ver agora as habilidades desses olhos malucos.